Quero meditar com você, meu irmão, minha irmã. A primeira pergunta no breve catecismo de Westminster: qual o fim principal do homem? A resposta é esta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, verso 36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, você tem propósitos na vida? Planos? Objetivos? Creio que você os tenha, mas o seu propósito mais importante deverá ser glorificar a Deus, prestar culto a Deus, adorar a Deus Pai, Filho e Espírito Santo em espírito e em verdade. Isso está de conformidade com o propósito para o qual fomos salvos. Como diz a Bíblia, nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Ao nascermos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus, não vendo nada em nós que prestasse, nós nascemos debaixo das trevas. Nascemos para vivermos uma vida cujo final desta vida é a morte. Nascemos destinados ao inferno. Tudo isso porque nascemos na condição de filhos da ira de Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos tornou em Cristo Jesus filhos de Deus. E como filhos de Deus, Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Como filhos de Deus, não temos mais a morte como punição do nosso pecado, que foi perdoado na cruz com o sacrifício de Jesus. Não temos mais sobre nós a punição da morte, e sim temos a vida em abundância e a vida eterna. Deus cancelou o nosso inferno e, na condição de filhos de Deus, Ele nos deu como herança o paraíso. Por isso, o propósito mais importante na minha vida é glorificar a Deus, é prestar culto a Deus, é adorar Deus Pai, Filho e Espírito Santo em espírito e em verdade. Porque eu era filho da ira de Deus, hoje eu sou filho de Deus,
Eu nasci debaixo das trevas, hoje eu vivo na luz. Ainda que eu morra, e eu hei de morrer um dia, mas a morte será física, porque eu terei vida em abundância e vida eterna. O propósito mais importante na minha vida é cultuar a Deus, adorar a Deus Pai, Filho e Espírito Santo em espírito e verdade, porque Ele cancelou o inferno, o qual estava destinado à minha alma, e me deu o paraíso como herança. O mundo, meu irmão, minha irmã, ao contrário de tudo isso, o mundo afastado de Deus, o mundo que jaz no maligno, o mundo que ama mais as trevas do que a luz, o mundo cuja cultura é de morte, vivemos o banquete de morte, o mundo que está destinado ao inferno, o mundo não tem um propósito de glorificar a Deus, de prestar culto a Deus, de adorar a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Pelo contrário, este mundo que jaz no maligno busca em primeiro lugar a glória de si mesmo. Por isso que vivemos num mundo de orgulho, de competição, de um querer ser mais do que o outro. Por isso vivemos num mundo de ganância. Quanto mais tem, mais se quer. Por isso vivemos num mundo de egoísmo. O que é meu, o que é seu, se eu puder tomar, eu tomo. Este é o mundo que busca a sua própria glória, o seu próprio favorecimento. É o homem carnal que, diferente do homem espiritual, vive para si mesmo, para a sua própria glória. Irmãos e irmãs, ao mesmo tempo que temos propósito de trabalhar, estudar, casar, passear, adquirir novos conhecimentos, ao mesmo tempo que temos estes propósitos, glorificamos a Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O meu trabalho, o meu estudo, o meu casamento, o meu lazer, a ele a glória eternamente. Podemos glorificar a Deus em todas as coisas. Como, pastor, que eu glorifico a Deus no meu trabalho? Como que eu glorifico a Deus no meu estudo? Como que eu glorifico a Deus no meu casamento?
nas minhas horas de lazer, crendo nele, meu irmão e minha irmã, confessando Jesus diante dos homens. Se você crê em Deus, você confessa a Jesus como Senhor de sua vida, Salvador de sua alma, diante dos homens, você está glorificando a Deus, prestando culto a Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade. Como que eu glorifico a Deus, pastor? No meu trabalho, no meu estudo, na minha família, na minha vizinhança, nas minhas viagens de férias, pregando o Evangelho. Mas não só pregando o Evangelho, porque tem muitos que dizem que não se envergonham do Evangelho, que pregam o Evangelho mesmo, que não tem vergonha de pregar a palavra de Deus, e não tem vergonha mesmo, mas envergonham o Evangelho com a vida de mau testemunho. Como que eu glorifico a Deus? Pregando o Evangelho e dando um bom testemunho deste Evangelho, honrando este Evangelho. Quando assim eu faço, eu estou prestando culto a Deus, estou adorando a Deus em espírito e em verdade. Como que eu glorifico a Deus nos meus afazeres, no meu dia a dia, na minha rotina? Vivendo o fruto do Espírito Santo, tendo paz, amor, alegria para consigo mesmo, saindo na rua e contagiando as pessoas com benignidade, bondade, paciência, contagiando as pessoas, influenciando as pessoas, para que as pessoas também sintam um desejo de serem benignas, bondosas, pacientes, servindo como exemplo. Como que eu glorifico a Deus? Eu glorifico a Deus com fidelidade no meu trabalho, nos meus negócios, nos meus contratos. Eu glorifico a Deus com domínio próprio, com mansidão. Irmão e irmã, ao mesmo tempo que temos como propósito estudar, trabalhar, casar, passear, devemos ter também o mesmo propósito, e em tudo nisso glorificar o Senhor, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A atitude de glorificarmos a Deus deve se encontrar antes de usufruirmos as coisas de Deus, pois é preciso primeiro glorificar a Deus, prestar culto a Deus, adorar a Deus Pai, Filho e Espírito Santo em espírito e em verdade, em tudo isso que já falamos, para depois usufruir
das coisas de Deus, das coisas que nos vêm às mãos. Usufruir do que comer, beber, vestir, onde morar, em que trabalhar, conforme o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, quando comemos, ou bebemos, ou fazemos qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, se invertermos a resposta da primeira pergunta do breve catecismo, a resposta é esta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se invertermos e colocarmos o fim principal do homem é gozar a Deus, usufruir das coisas de Deus e depois glorificar a Deus, se primeiro usufruirmos das coisas de Deus, corremos o risco de supor que Deus existe, mas existe para nós, as suas criaturas, ou seja, para suprir tão somente o que comer, beber, vestir, onde morar, em que trabalhar. Quando na verdade, não é usufruir em primeiro lugar, mas glorificar em primeiro lugar, ou seja, não é o Criador que existe para a criatura, mas é a criatura que existe para o Criador. Não é o Criador que serve a criatura, mas a criatura que serve o Criador. Sou eu que devo prestar culto a Deus. Sou eu que devo adorar a Deus Pai, Filho, Espírito Santo em espírito e em verdade. Em primeiro lugar. Não ele me servir em primeiro lugar. Não eu usufruir das coisas de Deus em primeiro lugar. Infelizmente, hoje, prega-se a prosperidade dos bens materiais. E a pergunta: qual é o fim principal do homem? A resposta, segundo as igrejas que pregam a prosperidade, é esta: o fim principal do homem é usufruir das coisas de Deus, é ter o que comer, beber, vestir, onde morar, em que trabalhar, e depois, se tudo isso acontecer, se tudo der certo, se Deus honrar a nossa, entre aspas, fé, aí eu vou glorificar, eu vou prestar culto, eu vou adorar em espírito e em verdade. Então, meu irmão, minha irmã, se primeiro usufruirmos para depois glorificarmos, corremos o risco de supor que é Deus quem nos serve. E depois eu vou pensar em servir a Deus, em prestar a Ele o culto que é devido. Meu irmão, minha irmã, de fé reformada, glorifique a Deus
em todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dê a ele a glória eterna, o louvor eterno, a honra eterna. Usufrua de modo justo, santo e sábio todas as coisas que lhe venha à mão. Seja grato, seja justo, santo e sábio para render graças pelo que comer, beber, vestir, onde morar e em que trabalhar, crendo que Ele nos dá o pão nosso cada dia, crendo que o Senhor é o nosso pastor, é o nosso bom pastor. Nada nos tem faltado e nada nos faltará. Glorifique a Deus em primeiro lugar. Usufrua das coisas de Deus. E para que você esteja glorificando a Deus, usufruindo das coisas de Deus, é necessário ter um relacionamento com Deus. Porque agora você não é mais filho da ira de Deus, mas é filho de Deus, herdeiro das promessas de Jesus. Você não está mais debaixo das trevas, você tem a promessa de vida e vida eterna, para viver na luz de Deus. Tenha um relacionamento com Deus, relacionamento íntimo, um relacionamento estreito, onde você possa dizer, como o apóstolo Paulo: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E Jesus, mais do que ninguém, em primeiro lugar, glorificou o Pai em todas as coisas, para depois usufruir das coisas do Pai, como hoje, na corte angelical, ele desfruta, usufrui, ele goza do direito de estar sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Mas, em primeiro lugar, Jesus glorificou o Pai. Que possamos estar santificando o nome do Pai, adorando o nome do Pai, fazendo com que o nome do Pai seja honrado. E assim, irmãos, com certeza Ele atenderá todas as nossas necessidades. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar Deus e gozá-lo para sempre. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Dê a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. No amor de Jesus, o Senhor da igreja, que a bênção de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre você, meu irmão, minha irmã. Sobre você repouse, e sobre você permaneça hoje para todo sempre. Amém. Nos encontraremos na próxima pergunta, que é a pergunta número 2 do Breve Catecismo de Westminster.